Gravando. Obrigado, professora Daniele. Professora Daniele falando que o evento está bem organizado. Deu bastante trabalho, mas a gente conseguiu. Obrigado pela participação de todos os professores, professoras, servidores em geral, e alunos, não é? E o público externo. Deixa eu colocar a tela layout. Maria Alva, a Samira está? Podemos começar? Samira, eu não estou vendo a Samira aqui, deixa eu ver. Será que ela entrou com algum outro e-mail, professor? Quem eu vi entrando aí foi a Karine. Senhora Adriana, se souber dela, Karine, alguém sabe da Samira? Ela está tentando entrar e não conseguiu. Falar com ela aqui no privado. Deixa eu ver se tem alguma mensagem dela aqui. A Karine vai tentar falar com ela também. Eu mandei no privado dela o link, tá? Ainda está entrando bastante gente, né? Tá, eu vou aproveitar, né, enquanto ela não chega, e vou aceitando aqui, né? Eu acredito que a gente espere um pouquinho, né, professora? Porque como é só... A gente tem as duas falas hoje, não é? E depois uma conversa com os participantes, né? Pode ser, professora Adriana? Sim, se precisar eu posso falar alguma coisa também, se quiser. Então vamos começar e a gente pode mudar a ordem, fica ruim se a gente mudar a ordem, até que ela vai chegando, né? Não, é porque assim, tem algumas coisas que eu vou falar que é importante ser depois da fala dela. Mas tá ok. A gente pode então, tá falar bom, sobre outras coisas. Então tá bom. Então eu vou... porque agora eu vou ter uma tarefa, eu vou falar só um pouquinho, bem rápido, porque eu preciso ficar aceitando aqui os participantes, tá? Então eu só queria agradecer a presença de todos neste primeiro workshop de ação sustentável do IFRO, Porto Velho, Zona Norte. Essa é uma atividade que a gente pensou num olhar para dentro do nosso campus, para a gente tentar consolidar a extensão como algo que, de fato, ela é realizada por nós, né? Extensionistas do NETICAS, da comissão de evento e todos aqueles que pensam dentro do campus, acreditam que a gente precisa evoluir um pouco, melhorar um pouco a nossa pegada
de sustentabilidade, não é? Em ações sustentáveis para o nosso campus. Então, hoje é um bate-papo com a Samira Alvim, do Instituto Lixo Zero, com a professora Adriana Zanchi, que é professora do Instituto Federal Porto Velho, Zona Norte, coordenadora de curso, colaboradora do NETICAS, uma designer, não é? Com grande talento, não é? Foi muito importante aí na produção de todo o evento. E essa conversa será mediada pela professora Marialva, que também é professora do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, professora da área do Direito, né? Está em quase todos os cursos com a gente, é coordenadora também de curso, atualmente. E aí eu já passo para vocês, tá? Parabéns, uma mesa composta só de mulheres, né? Mostrando como as mulheres do nosso campus são fortes, tá bom? E aí, depois, se precisar, eu posso complementar também, tá? Alguma questão aí. Fica à vontade, tá, professora Marial, professora Adriana, para fazer as considerações que vocês quiserem. Boa tarde a todos e a todas. Professor, dando continuidade à sua fala, eu quero fazer a apresentação do nosso primeiro workshop de ação sustentável do campus Zona Norte. Esse primeiro workshop, que faz parte da 6ª Semana do Meio Ambiente, também promovido pelo nosso núcleo NETICAS. O NETICAS, que é o núcleo temático Territórios da Cidadania em Ação Sustentável. Hoje, nós vamos contar com a participação, como o senhor já falou, da professora Adriana Zanchi, e tenho o maior orgulho de repetir o currículo dessa ilustríssima, né, a professora Adriana Zanchi, que é professora do IFRO nos cursos técnicos, também dos cursos de graduação e de pós-graduação. Ela que é publicitária, com especialização em marketing e design educacional. Além disso, a professora Adriana Zanchi é coordenadora do curso técnico em cooperativismo, também do nosso campus. E, além do mais, ela é uma colaboradora fundamental do NETICAS, que é o nosso núcleo, que eu já falei agora há pouco o nome por extenso, que é o nosso núcleo temático da cidadania em ação sustentável. E, além da participação da professora Adriana Zanchi, eu acredito que nós vamos contar com a participação da Samira Bravin. A Samira Bravin, que é engenheira florestal, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso desde 2003. Ela é pós-graduada em gestão, em licenciamento e auditoria ambiental, e também é pós-graduada em gestão de projetos, e possui competências para elaboração de projetos para a Escola Lixo Zero. A Samira Bravin, além de ser pós-graduada nessas áreas que eu acabei de informar, ela é consultora e auditora em projetos de certificação Lixo Zero e é embaixadora do Lixo Zero Brasil em Porto Velho. É isso mesmo, pessoal, nós teremos uma embaixadora na mesa de hoje, né? E além de tudo isso, a Samira Bravin também é sócia fundadora da Padawan Soluções Ambientais. E eu quero informar para os presentes que a participação dos senhores e senhoras é muito importante, tá? Por isso, ao final de cada apresentação, os senhores poderão fazer perguntas às nossas palestrantes de forma direta, tá? E nesse momento, o seu microfone poderá ser aberto para fazer a pergunta diretamente às nossas colaboradoras. Vocês poderão fazer perguntas para a professora Adriana Zanchi e também para a Samira Bravin. E lembrando, gente, que o nosso workshop de hoje, a temática é voltada para a separação de resíduos, compostagem, consumo consciente e também os caminhos sustentáveis para o IFRO Porto Velho, Zona Norte, tá? E para a gente iniciar os trabalhos, eu quero fazer a leitura de um pensamento para os senhores, um pensamento
de um autor desconhecido, que traz a seguinte redação. Olha só, gente, que interessante esse pensamento voltado para a temática do nosso primeiro workshop. Vamos lá. Diz assim: fala-se tanto da necessidade de deixar um planeta melhor para os nossos filhos e esquece-se da urgência de deixarmos filhos melhores para o nosso planeta. Né? E com esse pensamento de um autor desconhecido, vamos iniciar o nosso primeiro workshop, e nesse ato eu passo a palavra para a professora Adriana Zanck, que fará a sua brilhante contribuição nesta tarde do dia 30 de junho. Oi, professora Adriana, boa tarde. Boa tarde a todos. A Samira teve um pequeno imprevisto, daqui a pouco ela está entrando aqui para colaborar com a gente. Professora Adriana, a senhora tem alguma contribuição nesse momento que possa ser dada até a entrada da nossa embaixadora do Lixo Zero, Samira Bravin? Sim, na verdade tem uma correção aqui para a gente fazer. É Samira Alvim, o nome dela. Mas não tem problema não, tá tudo tranquilo. Obrigada, professora, eu agradeço. Olha só, então, esse tema do consumo consciente e do descarte é um tema que eu gosto muito, assim, e que eu venho praticando, tentando praticar há muitos anos, né? Quem assistiu a palestra do primeiro dia, a Karime, que inclusive está presente, né? Me identifiquei muito com a palestra dela, porque ela colocou exatamente como foi o caminho dela nessa questão do consumo consciente. É algo que você vai... São rotinas do dia a dia que você vai tomando para si, cada vez você vai descobrindo mais coisas que você pode fazer, e é importante que a gente faça esse trabalho de formiguinha também. Ao mesmo tempo, a gente precisa se preocupar com os ambientes maiores, como é o caso do que a gente vem fazendo, do que a gente pretende fazer com o nosso campus, né? Como é que um campus daquele tamanho a gente ainda não faz coleta seletiva, por exemplo? Então, já que agora nós temos esse núcleo de ações sustentáveis lá no campus, uma das primeiras coisas que a gente quer fazer é justamente transformar o campus em um ambiente mais sustentável, a gente promover a coleta seletiva, promover depois a compostagem dos resíduos orgânicos, né, para que a gente possa ir transformando o campus Porto Velho, Zona Norte, num local lixo zero, né? E a Samira vai contribuir com isso, porque como ela é uma embaixadora dessa ideia, ela é a pessoa perfeita para nos dar uma consultoria nessa área, nos ajudar nesse caminho, a nós elaborarmos o nosso projeto de um campus lixo zero. A gente vai passar por etapas, provavelmente a gente vai ser primeiro um campus rumo ao lixo zero, né? A gente vai fazer por partes, e aos poucos, à medida que as pessoas vão internalizando, que as pessoas vão aprendendo, vão se educando, a gente vai partir para chegar nesse objetivo, né? É algo que a gente precisa envolver, engajar todos os estudantes, todos os servidores e até os visitantes que, porventura, estejam lá. A gente já tem algumas ações lá no campus, por exemplo, a gente não tem descartáveis, copos descartáveis lá, né? Todos têm essas garrafinhas, mas a gente precisa ir além disso, né? A gente precisa ter todo o papel, todo o papelão, todo o plástico que a gente consome lá dentro, alumínio, todo ir para o destino correto. A gente precisa dar destino correto para eletrônicos, né? Objetos que estejam em desuso. A gente precisa dar destino correto também depois para os orgânicos. Quem sabe, né, um sonho, ter uma composteira, ter, quem sabe, até uma horta comunitária lá no campus. São coisas que a gente precisa ir desenvolvendo aos poucos até atingir esse objetivo. E, claro, se a gente tiver uma quantidade de pessoas boa que esteja engajada, que esteja com esse mesmo pensamento, né, da gente realizar isso. Acho que acredito que vai trazer uma consciência maior para o campus e uma vida maior, né, porque essa questão do ambiental, ela sempre está ligada à vida, né, à medida que a gente transforma o nosso lixo
em um adubo orgânico, e a gente usa esse adubo para a gente transformar em plantas que a gente possa comer, possa levar para casa, possa temperar nossa comida. A gente está lidando com vida, né? Está fazendo um ciclo que evita que aquele lixo vá para o lixão dentro de um saco plástico e fique lá até esse saco plástico se dissolver e aquilo possa ir para fora. É um negócio meio absurdo que a gente ainda tem no Brasil em relação a essa questão do lixo, né? Da destinação do lixo. Então, a gente joga o lixo dentro de um saco plástico, esse saco plástico não é biodegradável, ele vai para o lixão e ele lá fica lá, esperando que aquele plástico um dia vá se dissolver para que aquele lixo orgânico saia dali e volte para a terra. É um negócio muito maluco que a gente faz. Então, a ideia é a gente aprender e poder fazer nas nossas casas e poder fazer lá no campus também, e trazer esse conhecimento para mais gente, né? Até porque os nossos alunos, eles acabam sendo multiplicadores, eles levam para as casas deles o que eles vão aprender lá no campus, e tudo isso colabora, né? Inclusive com a coleta seletiva que a gente já tem hoje em dia em parte da cidade, né? Então, era essa introdução que eu queria fazer a respeito do que inclusive até da minha vivência, né? Como eu falei, eu me identifico muito me identifiquei muito com a palestra da Karine no primeiro dia, quando ela falou de todas as coisas que ela foi absorvendo na vida dela. Até, inclusive, ela não sabe, mas eu comprei dela a parte de coletor menstrual e tal, para experimentar, porque era uma coisa que eu também queria eliminar, que eram os absorventes, e ela trabalha com esse produto. Ela estava numa feira lá no Terra Cura, uma feira ambiental, e eu comprei dela lá. E acho que é assim, aos pouquinhos a gente vai substituindo coisas, né, na nossa vida, dentro de casa, a gente vai substituindo a esponja, a gente vai levando sacola para o supermercado para não usar mais saquinho, e aos poucos a gente vai eliminando tudo isso, né, vai eliminando esse lixo extra dentro de casa. A Samira já está ali, pelo que eu vi, então eu vou chamar ela para introduzir o assunto realmente, né, do conhecimento dela, do Instituto Lixo Zero, sobre questões de escola Lixo Zero, etc. Tá? Então, eu deixo vocês com a Samira agora e depois a gente volta a conversar. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Adriana, Marcos, Marilza, Diego, que deve estar aí. Desculpe pelo meu atraso, eu acabei me confundindo e me atrasei. Bem, mas como a gente tem conversado, nós temos conversado muito, né, sobre essas experiências, lixo zero nas escolas não é um bicho de sete cabeças, né? E principalmente quando o público está engajado, você pensa assim, mas para fazer uma escola lixo zero eu preciso de muitos recursos. Não, não é necessário. O principal vai ser aquela parte da conscientização, né? Do público interno, do público externo, quem visita a escola, os servidores, os alunos. Bom, gente, me desculpa, eu cheguei atrasada, perdi um pouco. Agora que eu me toquei, eu acabei nem me apresentando, né? Não sei se vocês falaram alguma coisa antes, Adriana. Sim, a Maria Alva já te apresentou, não se preocupa. Ai, tá, ainda bem. Então, não é um bicho de sete cabeças, é muito possível de nós termos uma escola lixo zero aqui em Porto Velho, Rondônia. Nós temos algumas escolas já no Brasil, tem uma que é certificada lixo zero, em São José, Santa Catarina. E o que é você ser certificado como uma escola lixo zero? Todos os resíduos que são gerados, 90% destes, você não pode estar enviando mais para o aterro sanitário ou um lixão. Ou seja, esses 90% você vai dar uma destinação mais adequada, ou reutilização, ou vai estar enviando para reciclagem. O que seria uma reutilização? Por exemplo, placas eletrônicas, ao invés de estar indo para reciclagem normal ou estar indo para o lixo, ela vai ser reutilizada
poderia ser reutilizada pelos alunos, né, fazendo novos produtos, novos componentes. Então, essa é uma maneira de reutilização. No artesanato, por exemplo, caixa de leite pode virar bolsa, pode virar telha, pode estar virando mantas térmicas para as casas, né? É uma reutilização. A reciclagem já transforma um material em outro produto. Um exemplo, aquelas buchas de limpeza doméstica, que tem aquele projeto da Terra Cicle, né, de reutilização, que qualquer pessoa pode ser um ecoponto dessas buchas. A gente falou muito sobre isso, né, mas eu volto a falar, que eu não sei se todo mundo estava assistindo. Essas buchas de limpeza, tem esse projeto bem legal da Terra Cicle, que você junta até uma quantidade de peso, né? Eu acredito que são 2 quilos, e quando der 2 quilos, você envia para a Terra Cicle. E eles vão transformar em novos produtos, cadeiras, mesas, plásticos. Então, se ela estiver na coleta comum ou na coleta seletiva, é porque é um produto de difícil reciclagem, comercialização. Ela pode virar lixo, mas você mandando para um local adequado, ela vai ter um fim mais digno, né? O produto volta ao seu ciclo. Isso é economia circular, né? Você não deixa o produto virar lixo, você traz o produto de volta para o ciclo do consumo e ele permanece assim por muito tempo, né? Por algum tempo. Então tá, escola lixo zero, certificado como lixo zero, 90% de todos os seus resíduos, os recicláveis, os inservíveis, que são lixo do banheiro, algum resíduo que você não consegue enviar para reciclagem, né, porque não tem comercialização, ou porque é um processo difícil, por exemplo, fita adesiva, chiclete, esse papel de bala, seria o inservível, né? Vai para o rejeito. E os orgânicos, que são esses da cozinha, todos os alimentos, cascas de frutas, restos de comidas, tudo isso você, ao invés de mandar para o lixo, você dá uma destinação adequada para eles, né? E os inservíveis vai para a coleta do lixo comum, que daí eles teriam como destino um aterro sanitário ou um lixão, no nosso caso. E tem também as escolas que são as escolas rumo ao lixo zero, porque às vezes pode ser um processo mais lento, né? Que tenha, por exemplo, muito lixo, muito resíduo inservível, como por exemplo do banheiro. Aí você não consegue chegar àqueles 90%, né? Então você coloca aquele selo de escola rumo ao lixo zero, que fez todas as medidas de encaminhamento para reciclagem, do que é possível reciclar, as medidas cabíveis para compostáveis dos resíduos orgânicos, né? E a reutilização. Então, pode ser o rumo ao lixo zero. Tem a Universidade de Santa Catarina, a UDESC, que tem esse selo. Eles fizeram uma mudança que foi gradual. Começaram com um departamento fazendo isso, separando papel, separando todas as embalagens plásticas, o resíduo orgânico e o resíduo inservível, que eles chamaram de rejeitos. Então, começaram um departamento, e cada departamento que fazia isso, essa separação, estava recebendo um selo de escola, universidade rumo ao lixo zero. Aí, outros departamentos começaram a aderir a essa ideia. Todos acharam legal isso, porque deram um novo significado aos resíduos, né? Porque você tem uma lixeirinha ali na sua mesa, o que acontece? Cada servidor tem uma lixeira na sua mesa, acaba que vai comer uma maçã, vai jogar ali, vai ter um papel amassado, vai jogar ali, vai tomar um suco, vai jogar ali. Então, essa lixeirinha debaixo da mesa, ela acaba ficando com tudo misturado e não tem separação de resíduos. Então, eles tiraram a lixeira das mesas de todos, colocaram só lixeiras, assim, ou no corredor, ou no canto da sala, lixeiras específicas para separação. Aí todo mundo foi aderindo, os departamentos começaram a aderir, acharam importante essa ideia. E a universidade criou também um local para fazer a compostagem dos resíduos, né? Tem métodos super legais, super práticos de fazer compostagem. Também não é um bicho de 7 cabeças, só precisa ter o cuidado, né, para você estar verificando como é que está indo todo o processo, a temperatura, se está adequada, se está muito quente, se está muito frio, se tá funcionando, né? E então assim vai indo. Não é nada difícil. O que a gente conversa sempre? Tem
tem escolas que tem todas aquelas lixeirinhas coloridas, já nos corredores, mas as pessoas que estão ali, o público, né, chega a ver, assim, na hora da coleta interna, eles observam assim, ah, tá pegando tudo misturado. Então, não adianta estar separando o que é papel, o que é vidro, o que é plástico, porque coleta tudo misturado e vai para o lixo tudo misturado, por que que eu vou separar? Aí acaba naquele descrédito das pessoas não cuidarem dos resíduos. Pessoal, tá dando para ouvir bem? Tá ótimo. Sim, sim, tá perfeito. Ok. Então, acaba que dá esse descrédito. O que que nós temos que pensar? Se a gente quer uma escola assim que funcione, que essa separação de resíduos funcione, vamos pensar como que acontece essa coleta. Pensando em tudo isso, a gente pensa assim, ah, uma empresa vai coletar só o que é eletrônico, o que é pilha, o que é lâmpada, vamos deixar esses daí separados. Se nós vamos combinar com a cooperativa de catadores para coletar os recicláveis, então, os recicláveis a gente deixa separado. O que nós vamos pensar? Como não estragar os recicláveis, como não permitir que eles se contaminem, como não estragar. Por exemplo, papel A4. Se eu colocar tudo numa lixeira só, papel A4, com garrafa PET, copo de iogurte, pode acontecer que caia líquidos nesse papel A4 e ele fica estragado. Então, a recomendação é uma caixinha ou um tambor, o que quer que seja, né, qualquer recipiente que seja possível a separação, somente para o papel A4, para não misturar com outros resíduos, que ele é o papel mais sensível, né? E outra lixeira para os recicláveis, que daí você poderia até colocar embalagens de papel, embalagens mais grossas, né? Até poderia ser assim. Ou então deixar, se vai ter muito papelão, muita embalagem de papel, deixa um recipiente somente para isso, né? Pode ser uma caixa grande, uma caixa de madeira, para ter essa separação e não estragar nenhum tipo de resíduo. O ideal é sempre higienizar. Antes de jogar no lixo, fazer aquela prévia higienização. Não precisa ser aquela coisa perfeita, lavar com bucha, mas é importante porque você higienizando, você diminui a probabilidade de ter vetores, ratos, baratas, né? Porque o resíduo, ele é para ser uma coisa limpa, resíduo não é sujo. Então, nós vamos tratar resíduo como algo de valor, que é limpinho, que você vai ter os devidos cuidados com ele, né? Então, eu vou cuidar para higienizar a caixa de leite. Se eu jogar uma caixa de leite ou um todinho, eu falo todinho a marca, né? Mas pode ser qualquer achocolatado. Se eu jogar sujo ali, quando chegar no local que é para reciclar, ele pode estar estragado já, sem contar que pode aparecer vetores. Então, passa uma água 3 vezes, assim, um pouquinho de água 3 vezes, e, e já tá bom assim, já é o básico, né, para higienizar. Então, vamos voltar, assim, recapitulando, uma maneira prática de separar os resíduos, para a gente ver, assim, que está funcionando mesmo, que está sendo feito de acordo com a coleta. Poderia ter, numa escola, uma lixeira para recicláveis, tá? Pode ser nos corredores, pode ser em cada, assim, no corredor das salas, dos departamentos, né? Salas dos professores, o local do público externo, dos alunos, né? Os corredores, podem ter vários conjuntos de lixeiras. Como que é uma separação básica que costuma ser bem eficiente? Uma lixeira para recicláveis, uma lixeira para rejeitos e uma lixeira para orgânicos. Essas três, assim, seriam, assim, suficientes para as pessoas estarem olhando que cada resíduo vai ser coletado separadamente. Porque os recicláveis você já combina, né? Bom, a separação fundamental para você fazer esse processo de separação de resíduos, eu vou pensar como é que vai ser feita a separação inicial, eu vou esquematizar essas lixeiras, como eu falei para vocês, eu vou pensar como que vai ser feita a coleta interna e eu vou pensar na coleta externa, tá? Eu penso nessas três coisas. E se tem reutilização, depois da coleta interna, pode ser coleta externa ou reutilização no próprio local. Então, eu penso nisso. Pensando nessas coisas básicas, fica mais fácil para eu fazer um esquema de separação de resíduos onde seja factível, onde as pessoas vejam que está funcionando, né?
Mas antes de eu pensar em qualquer coisa, eu vou lá e converso com quem vai coletar, não é mesmo? Porque não adianta eu estar separando o vidro de um jeito, do plástico do outro, se eu não sei como é que vai ser feita a coleta, se eu não sei como é que as pessoas vão estar coletando. Então, eu pergunto para eles, qual seria a maneira adequada de estar coletando os resíduos, de estar armazenando, tá? Nós temos que pensar nisso também. Como é que eu vou armazenar resíduos que possam ser perigosos? Onde eu vou colocá-los? Tudo isso tem que ser pensado. E fundamental, gente, fundamental conscientização. Não adianta você fazer um projeto de coleta seletiva, de separação de resíduos, pensando numa escola lixo zero, se você não tiver conscientização. O seu público tem que saber isso, ele tem que acreditar naquilo, né? Aquela coisa assim. O IFRE está querendo ser uma escola lixo zero, eu estou vestindo a camisa. Eu estou vestindo essa camisa de uma escola lixo zero e eu acabo levando isso para minha casa. Eu acredito nisso, eu vejo como funciona, eu sei a importância para o meio ambiente dessa separação, eu sei como isso é importante para os catadores de materiais recicláveis, eu sei que isso movimenta a economia da cidade, que isso gera benefícios para várias empresas que vivem de coletar resíduos, para os catadores de materiais recicláveis, isso não vai trazer prejuízo algum para o meio ambiente, vai trazer benefícios e sem contar o meu aprendizado como aluno, como professor, eu estou separando os resíduos ali, eu estou pensando em várias coisas que podem estar acontecendo. Então, já é uma coisa, assim, bem transversal na educação, né, principalmente no Instituto Tecnológico. Gente, eu não sei se eu falei muito, se era isso mesmo, são passos básicos, depois a gente pode pensar em conversar em como está vendo isso mais profundamente, tá? Estou aberta a qualquer pergunta que vocês tenham, a qualquer sugestão, tá bom? Obrigada. Samira, qual a diferença entre esses recicláveis e esses rejeitos? Assim, esses rejeitos é o quê? O que eu coloco na lixeira de rejeitos e o que eu coloco na de recicláveis? Tá. Bom, os recicláveis costumam ser as embalagens, garrafa PET, plásticos, embalagem de metal, produtos de conserva, lata de refrigerante, né? Embalagem de papel, caixa de bombom. Porque o que a gente vai aprendendo? O rejeito é aquilo que é inservível, que você pensa assim que não vai conseguir dar uma alternativa para ele, uma alternativa viável para ele. Então, ele vai parar no lixão. Você começa a pensar no rejeito assim. Mas tem coisas, por exemplo, o papel de bala de bombom é uma coisa de difícil reciclagem. Ele poderia ser reciclado, mas não tem uma tecnologia, não tem uma indústria que está reciclando esse material. Aquelas hastes de pirulito. Então, isso acaba indo para o rejeito, ser classificado como rejeito. A fita adesiva também vai para o rejeito. Clipes, grampos, esses grampos de grampeador, acaba indo para o rejeito. É um metal, poderia ser reciclado, mas se você colocar no reciclável um grampo, um clipes, vai chegar na mão de quem coleta, ele não vai conseguir ficar separando essas coisas pequenininhas, a não ser que você tivesse, assim, juntasse um monte, tivesse um pote, assim, só para grampos, só para clipes, aí ele poderia ir para o reciclável, né, mas assim, pequenininho, solto, ele acaba indo para o rejeito. Papel higiênico, vai para o rejeito. Algumas embalagens plásticas também que estão muito sujas, essas de restos de alimento, que tem aquela gordura, acaba virando rejeito. E o papel por exemplo, o papel de pizza, aquela caixa engordurada do papel de pizza, apesar de ser papel, se está engordurado, a maioria das indústrias não aceitam, mas tem experiências muito boas utilizando papel na compostagem. Poderia ir para compostagem esse papel engordurado, né? Que eu já ouvi eu ouvi uma coisa muito legal do professor Germano sobre o papel, né? Ele é um professor, assim, que desenvolveu o método Lages de compostagem, que ele foi, assim, tendo várias experiências, né? E chegando a métodos. E esse método de compostagem Lages, ele é muito simples. O que ele disse? Olha, eu só uso papel para compostagem quando eu não consigo enviar para reciclagem.
Então, a primeira tentativa é enviar para reciclagem, papel, se não deu, vai para compostagem. Guardanapo sujo, guardanapo de papel sujo, poderia ir para compostagem também, né? Poderia ir, se tiver a compostagem funcionando, vai para compostagem. Se não, ele vai para o rejeito. Papel higiênico do banheiro, tá? Papel higiênico do banheiro, o que dá para pedir? Se tem uma separação de resíduos na escola, coloque ali, olha, no banheiro colocar somente papel higiênico, fralda, absorventes, né? Não colocar outros recicláveis, porque daí isso dali iria para o rejeito. Deu para entender, Adriana? Sim, mas no caso da escola, a questão do papel ofício, né, do papel branco, assim, ele teria que ficar separado ainda desses recicláveis, né, como você falou. A gente teria que ter uma separação desse papel. Tipo, pode reutilizar, né, como papel de rascunho, e depois que já reutilizou, colocar num ambiente separado, numa lixeira separada, numa caixa. Exato, porque assim você não deixa ele se perder, né? Uma vez eu estava fazendo uma separação de resíduos, uma classificação, e as pessoas tinham a caixa de colocar papel A4, só que elas entenderam que porque era reciclável, né? Elas rasgavam, às vezes a pessoa tem medo, né, de mandar o papel para reciclagem por ser documento, mas aí pode combinar com quem vai coletar, porque normalmente tem aquele triturador, né? Esqueci o nome daquele material que deixa tudo em fios no papel. Pode combinar assim, para não ter risco de documentos irem parar, né, em algum lugar. Então, o ideal é que o papel A4 vá separado, para não se perder, porque ele é um papel muito frágil. É o filetador de papel, que até tem um aluno nosso que trabalhou isso, né? Que criou aí um filetador de papel fácil de fazer, alguma coisa assim. Isso pode ser uma ideia da gente adotar lá no campus, dessa ideia aí do aluno, inclusive. Não é... Quem é que sabe sobre esse aluno que criou esse filetador de papel? Eu lembro que tinha uma história assim, né? Eu não cheguei a ver. Filetador de pet, professora Adriana. O filetador de pet, é verdade. Poxa, mas olha aí, ó, é uma ideia aí para a gente criar também um filetador de papel, né? Para tentar fazer uma reciclagem, fazer um filetador de papel com produto reciclado, né? Boa ideia. O Paulo Roberto, que está assistindo a gente, ele falou que quando ele morou lá em Curitiba havia um dia específico, uma forma de coleta separada. Mas isso seria coleta seletiva, não é? Nós temos aqui em Porto Velho também agora coleta seletiva em alguns bairros, em alguns condomínios. A coleta seletiva você coloca tudo junto lá, o que é reciclável, que é isso que ela estava falando, a embalagem de comida, caixa de papel, latinha de alumínio, vidro, tudo isso vai ali para o reciclável, apesar de que eu aprendi que a gente ainda não tem reciclagem de vidro aqui em Porto Velho, né? Ainda não existe quem recicle vidro aqui em Porto Velho, não é verdade? Essa questão do vidro, ela é uma questão muito delicada para a gente, né? Porque assim, todo mundo que coloca o vidro na sua lixeira, infelizmente, ele vai acabar sendo enterrado. E o vidro é um material que pode ser reciclado infinitamente e que ele demora até 5.000 anos para se decompor. E o que acontecia? Se todos os comércios, todas as pessoas forem colocar o seu vidrinho na lixeira, ele vai chegar lá no lixão, ou mesmo que seja da coleta seletiva, vai ser enterrado, porque ninguém está comprando vidro aqui. Apesar de nós termos uma empresa que recicla esse material, ela não compra esse material de ninguém. Então, tem muito vidro que já foi perdido. Mas agora, conversando com a Zélia, que tem uma empresa de coleta de resíduos, ela disse que vai começar a juntar, ela está, então, recebendo vidros, porque quando tiver uma quantidade suficiente, ela vai mandar para fora, para as indústrias de fora. Porque o preço do vidro, assim, também não está um preço muito bom, né? E você ter toda uma logística de mandar para fora é algo que fica muito difícil, né? Uma logística, assim, um pouco... Não é muito bom, né? Não seria bom. Seria bom que nós tivéssemos aqui empresas que transformassem esse material, porque o vidro transformado
como o vidro, no próprio valor do vidro. Por exemplo, em fábrica de vidro, se o vidro for transformado em pó e vendido para a fábrica de vidros, ele tem um valor muito bom. Se o vidro for transformado em pó e vendido como se fosse areia, o valor dele é baixo. É essa empresa que nós temos aqui, né? Ela transforma o vidro em pó para fazer pisos, então o valor acaba ficando muito baixo. Por isso que ela não tem condição de comprar o vidro de ninguém. Mas quando você tem essa outra alternativa, eu vou pegar o vidro, vou transformar em pó, vou fazer outros produtos que agreguem maior valor, é algo, assim, bem interessante. Seria até legal, assim, para o Instituto, vocês do Instituto estarem pensando em algo, né? E a cooperativa de catadores também está querendo investir em alguma coisa, descobrir alguma coisa para fazer, que agregue valor ao vidro, né, para que a gente não tenha mais esse problema. Mas a solução mais adequada agora que nós temos, né, que surgiu esses dias, fiquei sabendo esses dias, é que a Zélia vai começar a juntar. Eu esqueci o endereço do ecoponto dela, né, mas nós temos o telefone. Se alguém conseguir colocar o telefone da Zélia aqui no chat, porque ela pode estar coletando ou alguém está levando para ela, né, se for, assim, pouca quantidade. Perfeito. Obrigada, Samira. Sensacional. Pessoal, eu não posso esquecer de falar para vocês que nós estamos com 2 colaboradoras no nosso evento. Antes de passar a palavra para a professora Adriana, eu quero informar que nós estamos com a Tamires Gomes, que é a nossa intérprete de Libras do campus Porto Velho, Zona Norte, e estamos também com a Marina Santana, que ela é lá do campus de Ariquemes. Desde já, quero agradecer pela colaboração das nossas intérpretes, que estão fazendo um papel fundamental, trazendo acessibilidade ao nosso evento. Lembrando, só para complementar, pessoal, a fala da professora Adriana Zanck, ela comentou a postagem aqui no nosso chat do Paulo Roberto, que ele falou que quando morava em Curitiba, havia um dia específico, né, para coleta separada. Só para dar um destaque na fala dele, achei interessante o nome desse... Como se chamava essa ação lá em Curitiba? Eu não sei se todos tiveram oportunidade de ver no chat, mas ele falou que chamava lixo que não é lixo, não vai para o lixo. Achei bem interessante, fiz questão de destacar aqui para vocês. Quero aproveitar também para agradecer a presença do Belchior. Ele está lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele é da gestão ambiental do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Muito bom, pessoal. Agradecer a presença, temos participantes de outros estados. Agradecer também a Karine Afonso, que está sempre participando no chat com a gente. É muito bom, pessoal, ter essas respostas dos senhores, essa participação, né? Sem deixar de agradecer os nossos alunos, colaboradores também, que fazem parte do nosso núcleo. Temos aqui a Efigênia, temos o Diego, são os que eu vi aqui nesse momento. Temos também outros colaboradores, como a Erenita, por exemplo, que também ajuda bastante no trabalho do nosso núcleo. E, dito isso, quero passar agora a palavra para a professora Adriana Zanck, que vai fazer alguma contribuição. Gente, detalhe, vocês estavam comentando agora há pouco sobre a questão do descarte do vidro, e eu lembrei de uma situação que eu tenho um amigo que ele é artista, ele mora em Manaus, e ele pega as garrafas de vidro e transforma ele coloca numa estufa que tem não sei quantos graus, é bem quente mesmo, eu não consigo determinar qual era o grau que é utilizado. Ele derrete esse vidro e transforma em travessas de mesa, fruteira, cinzeiros. Ele faz produz outros itens a partir de garrafas de cerveja, daquelas garrafas verdinhas, né? Ficam incríveis, ficam lindos e são inclusive artigos de luxo que são vendidos para o exterior, inclusive. Ele é um artista plástico, ele tem uma carteira de cliente bem interessante, e ele tem, inclusive, fama, tanto aqui em Manaus, como na parte também lá de Santa Catarina. O nome dele, inclusive, é Alessio BR Júnior.
Ele é bem famoso em relação a esse trabalho que ele faz com esses vidros que seriam descartados, transformando hoje em material de luxo, inclusive, né? Então, era esse comentário que eu gostaria de fazer a respeito da contribuição da professora Samira, e agora eu passo a palavra para a professora Adriana. Fique à vontade, professora. Tá bom. Então, eu já falei um pouco antes, né, da Samira, sobre a questão do consumo consciente, da nossa intenção lá no IFRO, da nossa intenção do núcleo, né, do Néticas, de ir trabalhando essas coisas lá no IFRO, né, e então a intenção do Néticas é justamente essa, de fazer um projeto de transformação do campus num ambiente mais sustentável, partindo desses princípios que a Samira colocou aqui para a gente, né? Então, colocando as lixeiras, dessa forma que ela colocou, que é bem interessante, porque simplifica, né? Você tem uma lixeira para reciclável e uma lixeira para orgânico, e o lixo inservível, que é do banheiro, e alguns outros, fica separado. E a partir daí, conscientizando os alunos, né, para que a gente vá se transformando. E também a gente ter no futuro a questão aprender a questão da compostagem, poder fazer a compostagem também lá no campus, né? Que, como ela disse, também não é um bicho de 7 cabeças, a gente precisa do engajamento só dos alunos, né, e dos professores para fazer esse trabalho. E aí a gente vai contar aí com a consultoria do Instituto Lixo Zero para fazer esse projeto. Então, a ideia seria essa, né, do núcleo fazer esse projeto. E com relação a isso, não sei se tem alunos aqui do campus que estão aqui acompanhando o workshop. A gente podia abrir também para que alguns alunos que queiram perguntar alguma coisa, ou que acham dessa ideia, se acham interessante o campus ir para esse caminho, como é que se sentem nisso, se já fazem alguma ação nesse sentido. A gente pode abrir aí para algum professor ou aluno falar também sobre isso, porque, afinal, as ações lá no campus a gente procura sempre abrir para todo mundo dar a sua opinião e todo mundo participar e ajudar, né, e contribuir. E aí, pessoal? Alguém para contribuir? Lembrando que no início eu falei para vocês que vocês poderiam abrir o microfone para fazer perguntas direto para a professora Adriana e para a Samira, mas se vocês não se sentirem confortáveis para abrir o microfone e falar, vocês podem estar colocando a pergunta aqui no chat, que a gente vai estar repassando para elas, tá? No momento oportuno. Agora a gente vai aguardar a contribuição dos senhores também. Aqui é uma ação para a gente participar, a gente quer saber qual a ideia de vocês para dar um upgrade no nosso trabalho. Enquanto o pessoal fica disputando, eu vou falar um pouquinho. Disputando aí a fala, né? Muita gente, né? Querendo falar. Olha, a professora, a nossa colega Kelly deu uma ideia excelente ali, ó. Poderíamos coletar a água de chuva para lavar o pátio, pois o pátio da cantina é lavado todos os dias. Excelente ideia. Isso também não é complicado, né? Também não é complicado de fazer, principalmente na época de chuva, que são aqueles 6 meses que a gente tem de chuva, é muita água, né? Até do próprio ar-condicionado, né? A gente desperdiça, né? Ela, no período quente, né? A água do ar-condicionado, ela cai no chão, né? Eu não vi se tem algum tipo de coleta dessa água. Lá em Juruena, a gente participando de um projeto de educação ambiental, num conjunto de escolas, né, do município de Juruena, eles desenvolveram na escola onde a gente fazia a formação com os professores das escolas municipais, eles tinham várias caixas d'água embaixo dos ar-condicionado, né, de cada ar-condicionado, uma caixa d'água para cada ar, e era feita a coleta da água, né? E essa água era utilizada para fazer a lavagem
dos pátios, a limpeza dos pátios. Muito fácil de fazer, não é? Já existem esses modelos, né, para a gente implementar. Eu estou vendo a professora Maraí, não sei se ela gostaria de falar alguma coisa, mas a Tamires pediu para falar. Ah, tá bom. Então tá bom, então vamos lá. Depois a da relação com a gestão da qualidade, né, das possibilidades que a gente tem, né, de trabalhar isso dentro das disciplinas de gestão da qualidade, né, principalmente, e processos, não é? Mas vamos lá, pode continuar. Tamires, né? Isso, tá me ouvindo? Oi, estão ouvindo? Sim. Então, a minha dúvida é com relação a separar o lixo. Eu estou procurando separar, eu separo garrafa, sacola, tipo, a gente compra o feijão, aí separa, tira da sacola plástica, o arroz. Então, eu estou separando. Mas, no final, eu não sei o que eu faço com esse lixo separado. Para onde que eu vou mandar, por exemplo, as garrafas PET? Até mais fácil de dar destino para garrafa PET, mas os papel, plástico, né, vidro, aí eu fico acumulando em casa até chegar uma hora que eu não posso mais acumular tanto. Aí acaba que no final vai tudo para o mesmo lugar pro lixo. Aí eu fico nessa dúvida. O que eu faço com esse outro material que não é tão fácil de reciclar, que nem a garrafa PET? A Samira, acho que até pode responder isso, mas eu diria o seguinte: você já verificou se no teu bairro tem coleta seletiva da prefeitura semanal? Não tem. Primeira coisa, né? Aí, segunda coisa, mesmo esse lixo separado, se você colocar no lixo normal, quando chegar lá na cooperativa, na cooperativa lá da Vila Princesa, na Cata Norte, para eles é importante você ter separado antes, porque eles fazem a separação. Então, se eles recebem um saco de lixo já com tudo separado, para eles é uma mão na roda, né? Então, você pode colocar no lixo normal, se não tiver coleta seletiva, porque eu acho que hoje em dia é a única coisa que você poderia fazer, se não tem coleta seletiva no teu bairro, porque a Cata Norte mesmo, ela só vem buscar se forem alguns condomínios, assim, quando tem uma quantidade bastante grande de resíduo para pegar, né? Eles vêm com caminhão. Mas, se não, você pode jogar lá no lixo normal mesmo. Se a Samira quiser complementar alguma coisa sobre isso, mas, a meu ver, é isso aqui em Porto Velho que a gente pode fazer. Então, Tamires, é mais ou menos isso que a Adriana falou mesmo. Primeira coisa, você verifica se tem coleta seletiva na sua rua. Tem o site, às vezes eu procuro no site da Marquise. Aí eu seleciono Porto Velho, seleciono qual que é o lixo, né? Se é o comum, se é o seletivo, e ali ele dá as rotas, né? Quais os bairros que ele está passando. É importante você separar, mesmo se não tiver essa coleta, tá? Na minha casa eu faço assim, eu separo, eu tenho um tambor, uma lixeira de 100 litros, eu vou colocando todos os vidros. Eu tenho uma caixa que eu vou colocando todas as caixinhas de leite, eu lavo, eu diminuo o tamanho delas, né? Eu abro, diminuo o tamanho, eu coloco tudo nessa caixinha para entregar para alguém que vai ter uma reutilização para esse material. O que acontece? Tem a cooperativa de catadores, que é para onde vai todo o resíduo da coleta seletiva de Porto Velho, vai para lá para Cata Norte. E tem os caminhões, né, do lixo comum, que vai no lixão da Vila Princesa. Esse caminhão chega no lixão e vários catadores já estão esperando para encontrar algo de valor. E é muito rápido. O caminhão chega, dali a pouco vem um trator para enterrar todo aquele material, todo aquele lixo. Se você colocar o seu numa lixeira, numa sacola separada, os seus recicláveis, o catador vai achar, já vai pegar aquele saco de lixo, separar, né? E não ficar abrindo um monte de saco de lixo tentando achar algo de valor, metendo a mão num monte de porcaria que não vai servir, né, para procurar. Então, isso facilita também a vida dos catadores. E você pode fazer algo assim, melhor ainda, combinar com um catador essa entrega de recicláveis. Tem um aplicativo que se chama Cata Aqui, daqui a pouco eu escrevo no chat como é que é,
você encontra os catadores mais próximos de você. Tem assim do Brasil inteiro, mas você vai vendo a distância que eles estão de você. E você tenta conversar com algum mais próximo. Às vezes é difícil atender telefone, algum atender telefone, algum te responder, mas vale a pena tentar. Senão, eu vou deixar o telefone aqui do Tony, da Cata Norte, e da Zélia, tá? A Zélia é dessa empresa, que ela está aberta também. Ela disse que ia fazer um ecoponto lá no espaço dela, para as pessoas estarem levando os resíduos recicláveis. Então, você pode tentar, vai tentando assim da melhor maneira. O melhor possível seria entregar na mão de um catador, né? Se tem a coleta seletiva, beleza, vai chegar na Cata Norte. Se não tem, tentar entregar na mão de um catador, ok? O do Ok. vidro, Samira, pode mandar também o contato do vidro, da pessoa que recebe vidro, porque eu tô com vidro aqui em casa também. Ah, é a Zélia, tá? Vou colocar aqui, que ela está recebendo todo tipo de material reciclável, inclusive o vidro. Ótimo. Samira, se você puder colocar o telefone aqui no nosso chat, vai ser interessante. Olha só, temos também aqui a participação do Paulo Roberto. O Paulo Roberto falou aqui no chat que gostaria de direcionar uma pergunta, fazer um comentário. Paulo, o senhor pode abrir o microfone, fique à vontade. Ok. Boa tarde. Então, eu queria só responder um comentário da professora Adriana, que eu estou gostando muito de participar, né? E assim, quando eu morei lá em Curitiba, essa coleta era justamente esse tipo de material, o que não é lixo, né? Aqui em São Miguel do Guaporé nós não temos. Nós temos uma política assim, nós estamos brigando bastante para tentar organizar uma situação igual àquela da qual o Tony se encontra hoje, né? Assim, melhor assistido, né? E eu trabalho aqui na Secretaria do Meio Ambiente e eu trabalho com... Eu supervisiono o serviço dos garis daqui, né? Então, assim, eu trabalhei também na função de gari aqui, e quando a gente chegou no serviço aqui, era muito ruim, era bastante desassistido, era muito desvalorizado, e assim, eu não fiquei muito tempo, né? Eu ainda exerço a função de gari, porém, assim, depois eu estudei, fui fazendo algumas observações, reparando aqui, reparando ali. O que acontece? A importância do workshop, a importância da palestra, desde o primeiro dia até hoje, ela é muito boa. Só que a gente nota o quê? A gente nota que existe uma deficiência em relação à propagação do trabalho, igual a gente está fazendo aqui, né, com a educação. Porque, por exemplo, nós todos aqui bem sabemos, né? Eu sou formado em gestão ambiental, sou formado em letras, e agora estou terminando pelo IFRO, estou no último semestre na pós, jovens e adultos, né? No EJA. Então, assim, a gente vê essas deficiências. E daí, assim, o que falta mais, assim, pelo que eu entendo? Falta mais a propagação. O professor Marcos, ele fala bastante sobre o Mato Grosso, e eu vi uma situação que eu achei muito interessante. É tipo de uma gincana. Eles juntavam óleo velho, óleo usado, e não deixavam que descartasse lá no meio ambiente. Se eu não me engano, em Tangará da Serra. Eles não deixavam descartar no meio ambiente. Eles faziam o quê? Eles colocaram um tambor nas escolas e os alunos traziam. Ao final do ano, o aluno que trouxesse mais, a escola vencedora era presenteada de alguma forma. A forma de presentear, aí compete a quem está envolvido, né? Quem está de mão dada com o trabalho. Então, assim, o que eu queria deixar registrado é isso, assim, é porque eu nunca participei de um evento
tão significativo igual esse, né? E através, como eu bem falei, a minha formação, né, ela se deu por causa do serviço. Eu estava desempregado na época, não consegui mais nada, sabia ler, sabia escrever, tinha um pouco conseguia pensar melhor um pouco. O que eu fiz? Eu corri atrás foi a última oportunidade que teve de garis aqui, de um concurso público. Aí consegui fazer, passei sem muitos problemas, porque a gente já sabe ler, já sabe escrever, eles já disponibilizam sempre para fundamental e incompleto. Aí depois disso, o que eu vi? Eu vi a necessidade de aprimorar. Hoje, assim, hoje não estou mais trabalhando ali, mas estou acompanhando, assistindo o pessoal. E eu vejo essa importância. E assim como eu estou vendo a importância desse evento. Então, eu acho que através disso, compensa a gente fazer alguma ponderação, compensa a gente falar alguma coisa. Estou amando o trabalho, já quero desde já parabenizar a todos, e assim, até comentei com o professor Marcos ontem, que eu estava com uma situação aqui, que eu estava com 2 nomes, e com medo de perder os meus certificados, que eu preciso muito deles, né? Por quê? Porque eu vejo a importância. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Paulo. Professor Marcos, fique à vontade. Vou aproveitar que o Paulo, né? O Paulo falou aí das nossas indagações, exemplos, né? A gente sempre pensou esse evento, né? E nisso a professora Adriana, né? Ela tem sido muito enfática, né? Ela sempre enfatiza, poxa, mas a gente está fazendo extensão, mas na prática a gente internamente, a gente trabalha externamente, né, junto com o coletivo de catadores, coletivo do MAB, né, a gente está evidenciando, trazendo, né, para que as pessoas de dentro da organização, de dentro do Instituto, de fora, conheçam o trabalho desses coletivos, das empresas, né, do terceiro setor. Muitas empresas públicas, instituições públicas, né, têm se interessado muito em trabalhar com os coletivos, com as organizações não governamentais, em estabelecer os seus processos, não é, de gerenciamento de resíduos sólidos, que é uma responsabilidade de todos. Não é? Então, eu acredito que, nesse momento, a gente poderia tentar, até como exemplo, voltar para dentro do IFRO, né? Porque é muito legal quando a gente tira várias dúvidas, né, sobre vários processos que ocorrem, né, na nossa vida. Estava vendo aqui agora a Melissa falando de cabelo, né? A minha filha, que está aqui me assessorando agora, voltou, acabou a aula dela, né? O que a gente faz com o cabelo? E agora ela faz eletrotécnica. O que a gente faz com o lixo eletrônico? O que tem de lixo eletrônico? Ela é do primeiro ano do integrado, né? Do Calama. Então, assim, nós temos muitas dúvidas ainda sobre todos os resíduos que nós geramos e qual tipo de destinação, de separação, destinação que a gente deve dar para esses resíduos. Agora, voltando para o ambiente escolar, não é? Eu penso, por isso que eu indaguei para a professora Maraí, não é? Porque ela trabalha bastante, se ela quisesse posicionar, com gestão da qualidade. Então, existe, né, uma forma da gente fazer um mapeamento dentro do nosso campus. Aí eu chamo a atenção da professora Adriana, né, e também da Samira, que a gente vai trabalhar muito nisso daqui para frente, que é a gente utilizar alguma metodologia que a gente já estuda dentro da instituição. E aí, junto com as metodologias do Instituto Lixo Zero, né? Que, por exemplo, nós poderíamos fazer um mapeamento. Quais são os resíduos gerados? Tem 2 alunos que eu orientei, né, que eram orientandos do professor John, eles já tinham um trabalho em andamento, né? Que é o Fábio e... me fugiu agora o nome. Eles formaram já da gestão pública, tá? Mas era uma dupla. Fábio, ela vai ficar até brava comigo. Você lembra, Marialva? Eles estavam sempre lá me perguntando
pedi para conversar com todos os setores, ir lá, levantar qual era a logística reversa dos produtos perigosos que a gente tinha lá, que deveriam ser descartados adequadamente. Então, eu lembro que na pesquisa nós identificamos produtos perigosos, são lâmpadas, toner, dessa classificação, não é? Cartuchos de toner, não é? Nós identificamos que eles eram guardados e, com o tempo, eles vão se acumulando, não é? Então, eu acredito que a gente poderia trabalhar, assim que a gente transformar isso numa proposta, que o grande objetivo desse workshop é identificar essa potencialidade da gente sair de uma mobilização que não é apenas discursiva, porque a gente trabalha muito na prática lá fora, a gente tem ido muito para fora da instituição, mas a gente transformar essa nossa pegada em ações. Mas para isso a gente precisa de ter um projeto. Eu vi o professor Carlos Adriano falar agorinha ali, né? Olha, se for trabalhar o projeto, a gente está à disposição. Ele está sempre empolgado e sempre nos fornecendo muitos subsídios, né? Para a gente startar os projetos. Então, eu penso que nós precisamos sair daqui hoje com uma ideia de projeto. E aí, a gente trabalhar, identificar quais são os resíduos que existem na nossa instituição, não é? Através de um mapeamento. E aí a gente pode usar descrição, árvore de processos, fluxogramas, não é? Identificação da logística reversa, desde quando a gente consome, utiliza o papel, a lâmpada, o papel higiênico, a água, o resíduo da alimentação lá do nosso restaurante, que os nossos alunos frequentemente têm um comércio solidário ali, uma venda solidária, não é? De vários produtos que geram também lixos, não é? com gordura. Não é? Então, a gente fazer um mapeamento inicialmente, né? De todos os resíduos. Depois disso, a gente tentar fazer uma modelagem. Então, o que a gente quer? Aí é importante, né? Mais do que nunca, que o Instituto Lixo Zero, a Samira, a Karime, o Tony, a WR, né? O Tony da Cata Norte, o seu Romeu da WR, né? E todas as empresas, ONGs, gestão pública, instituições públicas, privadas, né? Possam ser parceiras da gente, não é? E a gente conseguir fazer isso via Unéticas, porque a ideia de núcleo tem dado muito certo para essa temática. Né? Então, eu já quero também emendar como a gente está satisfeito e feliz de poder agregar tantas pessoas e participar com elas também nas atividades delas, né? Fora do IFA. Então, a ideia é mapear, a gente fazer uma modelagem, dizer qual o caminho que a gente quer seguir. Né? O que a gente tem ouvido falar de otimizado, né? Qual que é o fluxo ideal? A gente não vai dizer assim, ideal, mas otimizado, aquele que nos traz uma solução ótima para o momento, garantido que a gente não tenha muito custo, não é? Ou que a gente consiga fazer com custo quase zero, porque nós temos, né, muita disposição dentro do nosso campus, não é, para trabalhar. E aí nós temos também que buscar aí os ambientes para colocar o lixo seco, o lixo úmido, trabalhar os cursos de compostagem via extensão, não é? Tudo isso, pessoal, entender bem qual é esse modelo de separação, reuso, reciclagem, descarte final daqueles inservíveis, qual que é a nossa capacidade de criar um canal, né, de logística com as associações cooperativas, né, que trabalham com materiais, empresas de eletrônicos, de papel, não é? E depois, pessoal, a gente parte para a escrita, né, desses procedimentos, não é? Então, essa metodologia ela é muito bacana.
No próximo semestre eu vou trabalhar com uma turma só de procedimentos administrativos. Eu pretendo trabalhar isso com os alunos, né, que é a modelagem de processos, fazer a gestão de processos, né? E aí ela está muito ligada com as normas internacionais da qualidade, não é? Então, a gente vai avançar um pouco na gestão dos resíduos, né, do nosso campo, se todos toparem, não é? Se a gente, assim, se predispor a participar das atividades, né, iniciais de educação ambiental, que é fundamental. Sem essas atividades, sem essa mobilização, não adianta a gente dar continuidade. Por quê? Porque senão nós vamos ter lá as lixeiras que já existem, né, com 5 tipos de materiais que podem ser reciclados, mas a gente cai naquela ideia de que é cultural, né? Uma cultura tão bonita como a de Porto Velho, a gente colocar a culpa tudo na cultura, né? Ah, mas a cultura do povo não muda. A cultura de Porto Velho, de Rondônia, é muito linda, muito rica, né? Ela está ligada à Amazônia, está ligada ao Rio Madeira. Ouvi ontem na oficina a fala das professoras, né? Muito importante nesse sentido, né? De valorização, né, da cultura local, né? A gente tem mania de botar a culpa na cultura. Não, as pessoas não mudam, mudam sim. E a cultura não é culpada. A culpada pode ser, por exemplo, os diversos produtos, né, que chegaram de forma avassaladora, né, nas nossas vidas, e nós nos fizemos as perguntas que a gente está fazendo agora um pouco tarde, mas não tão tarde para dizer, olha, está tudo acabado. Então, a gente acredita que, unindo esse conhecimento do Instituto Lixo Zero com o potencial interno que a gente tem dos professores, dos nossos técnicos, dos nossos colaboradores internos e externos, de todos os alunos que estão, que vão retornar, que são egressos, o pessoal de fora, as empresas, a gente consiga, sim, desenvolver um modelo mais adequado para o nosso campus. Não é? De repente, ele não é um campus que gera muito resíduo, mas ele pode ter um procedimento que sirva, não é, de modelo para, quem sabe, os outros campos, né, do IFRO, ou quem sabe para a gente trabalhar nas escolas, para a gente se propor a ser mesmo, assim como a Samira, a Karine e a Manu, a Emanuele, a serem embaixadores, né, escolares, né, que atuam diretamente com as escolas, preocupados com escolas, né, com o ambiente escolar. Uma vez que nós temos várias modalidades, né, a gente tem aí até as escolas estaduais, né, que trabalham com a gente, na modalidade dos cursos técnicos concomitantes, não é? E a gente poderia até pensar como que a gente insere esses alunos, não é, nesse contexto e faça com que eles sejam multiplicadores. Uma outra coisa que eu estava falando também, numa reunião que a gente teve hoje, né, de alinhamento desse workshop, é a questão de a gente pensar para o futuro, não é, como que os nossos alunos podem ir para os estágios obrigatórios nas empresas, não é, com uma missão de, além de conhecer a empresa, eles levarem um produto que foi gerado dentro do Instituto. Olha, a gente tem um procedimento que a gente propõe para as empresas que aceitam nossos estagiários, não é, de adequar os seus processos para uma aproximação ou uma possibilidade de certificação do Instituto Lixo Zero. Então, isso é uma forma da gente também devolver para o Instituto Lixo Zero todo o conhecimento que ele nos vai passar aí através das pessoas, né, das embaixadoras aqui, né, e de todas as outras pessoas que estiverem junto com o Instituto Lixo Zero. Pessoal, então, assim, eu tentei dar uma resumida. Por quê? Porque nós não só falamos das coisas, nós precisamos colocar as nossas ideias em projetos. É assim que a gente tem feito, para que a gente possa submeter aos departamentos, não é, às pessoas que tomam decisões, e a partir daí tê-los aprovados, e a gente prevê questão de custo,
prevê a questão do envolvimento, dos produtos que serão gerados, para no final a gente poder dizer, olha, num determinado período de tempo, nós conseguimos implementar, não é, ações sustentáveis. Tá? Então, eu agradeço de coração essa reflexão que a gente está fazendo aqui. Nós já fazemos isso nas salas de aula, mas nós precisamos ir para dentro dos fóruns, igual a gente está indo aqui, está presente nesse workshop, e chegar nesses produtos finais. A gente, hoje nós precisamos sair daqui com uma ideia, uma proposta. O que nós vamos encaminhar a partir de hoje? Essa aqui é a minha ideia. Professora Marialva, professora Adriana, professora Maraí, que eu citei o nome, Samira e todos os participantes, tá? Eu passo para vocês de volta. Ok? Obrigado pela... Obrigada, professor Marcos. Realmente, precisamos sair daqui com uma proposta. A professora Adriana, ela já trouxe alguns exemplos nessa tarde, sobre a questão, inclusive, da possibilidade de produzir hortas, de ter compostagem, né, no nosso campo, só que seria uma ação mais complexa, não é isso? Professora Adriana, a senhora gostaria de retomar a sua fala nesse sentido? Não, é isso que o professor Marcos falou. A gente precisa desenvolver esse projeto, a gente pode colocar ele como partes dele, como os alunos colaborando, como a professora Maraí comentou aqui no chat, de fazer trabalho interdisciplinar, por exemplo, para fazer o mapeamento, no curso de gestão pública. Então, a gente pode pensar no envolvimento dos alunos também para fazer parte do projeto, mas o Néticas vai como núcleo, vamos dizer assim, capitanear o projeto aí, e utilizando esses conhecimentos essa ajuda do Instituto Lixo Zero também para a gente elaborar todo o projeto, no sentido de transformar o campus em rumo a lixo zero, né? Ele vai ser um processo. Então, a gente vai começar, vai implantar algumas coisas, né? As coisas mais fáceis, como a coleta seletiva, que é uma das partes mais fáceis, tem que desenvolver a informação disso tudo para os alunos, para que a coleta seja cada vez maior, porque no início nem todos vão separar o lixo, né? A gente vai ver que é um processo, assim como quando é implantada a coleta seletiva numa cidade, começa com pouco e vai aumentando até abarcar toda a população, né? Mas outra coisa que a Samira falou aqui que eu acho fundamental, né? Cada escola, cada instituição pública tem que ser exemplo, né? Se a gente tem já uma intenção do IFRO como um todo de ter essas ações sustentáveis, e se a gente tem, inclusive, essa intenção a nível de governo, a questão do lixo, né? Apesar de não existir isso não existia ainda coleta seletiva em todos os bairros, não existia, né, tudo como deveria ser, as instituições públicas têm que correr na frente, tem que ser exemplo. É a gente que tem que levar para os alunos, para a comunidade, esses exemplos, né? E, inclusive, o campus ele pode ser um ecoponto também no futuro de algumas coisas. A gente pode estar recebendo coisas para dar a destinação correta, né? Pode começar lá com... A gente já tem lá uma pequena coleta lá de tampinhas, né? A gente já faz uma pequena campanhazinha lá de tampinhas. A gente pode coletar pilha, a gente pode coletar... dar a destinação correta para outra, assim, coisas que os alunos podem trazer e deixar lá com a gente para a gente dar a destinação correta também. Algumas coisas que eles têm dificuldade, lâmpadas, por exemplo, todo mundo tem dificuldade. O que eu faço com a lâmpada? Então, nós podemos ser ecoponto também de algumas coisas assim mais complexas, né? Os próprios eletrônicos e tal, né? A gente pode juntar isso lá para de lá ir para WR, para outro lugar. Então, são muitas ideias que podem surgir aí, né? Agora arregaçar as mangas e começar a escrever esse projeto, né? E aí verificar essas possibilidades de interação com as disciplinas, com os alunos, né? Como é que os alunos podem também colaborar em alguns processos. A ideia da Maraí é muito boa, de fazer o mapeamento no curso de gestão pública, né? O mapeamento dos resíduos é uma boa ideia, eu acho. Apesar de que agora, a gente estando em casa, não estando presencialmente, fica difícil fazer mapeamento de lixo no campus.
Mas isso tudo é para quando a gente voltar ao normal, ao novo normal, né? Porque agora a gente está, cada um tratando do seu lixo em casa, né? Perfeito, professor. Olha só, professor Marcos, quantas ideias. E agora, né? Ainda tem aquele outro projeto, professora Adriana. Eu não me recordo muito bem o nome, é FMake ou é LabFab, que a gente poderia ver também alguma oportunidade de integrar o Néticas com alguma ação desse projeto. A senhora poderia lembrar para mim exatamente o nome desse projeto que está saindo vinculado à reitoria? Sim, nós vamos ter lá no campus um Fab Lab. Tá? Para quem não sabe, um Fab Lab é um laboratório de fabricação digital, cujo modelo vem lá dos Estados Unidos, do MIT, e existe no mundo todo. São modelos, um modelo de... É um local onde tem inúmeras ferramentas para trabalhar, para a criação de protótipos, para a criação de muitas coisas, desde eletrônicos até a criação com madeira, com outros materiais. Esse local, ele vai ser aberto também à comunidade, provavelmente uma vez por semana, porque é assim que ocorre geralmente com os Fab Labs. E ele também pode servir como um local de oficinas de reciclagem, né? De oficinas de aprender a reciclar eletrônicos, de aprender a reciclar plástico, enfim, outros produtos aí, né? De desenvolver produtos a partir de material reciclável. Então, o Fab Lab também vai ser um espaço onde a gente pode atuar e estimular os alunos a pensar na reutilização, que foi uma dos itens ali que a Samira colocou, né? A reutilização. Se a gente puder reutilizar antes de jogar no lixo, melhor. Então, se a gente puder reciclar, né? Aliás, reutilizar, mas reciclando no sentido de transformar para ter o outro uso, né? A gente pode fazer isso ainda antes de ir para o lixo. Então, é mais um espaço que a gente em breve vai ter lá no campus, não sei exatamente quando, acho que até meio do ano que vem, talvez, que vai ser um espaço muito bacana para esse tipo de ação, inclusive não só com os alunos do IFRO, mas com a comunidade também, né? A gente pode fazer trabalho com escolas de ensino fundamental, médio e outros públicos, né? Sensacional, professora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Olha só, professor Marcos, quantas possibilidades que estão nascendo desse trabalho incrível. Samira, a senhora gostaria de falar de fazer mais alguma contribuição? Eu liguei meu microfone aqui e você ficou antenada, né? Quero sim, Marialva. Então, essas ideias do IFRO, dos professores do IFRO, eu achei muito legal, porque você trabalhando com toda essa questão do resíduo, você também faz esse trabalho transversal com todas as disciplinas, né, das matérias que já existem. Então, eu acho que esse envolvimento, os alunos acabam aprendendo mais, né, porque eles estão, de repente, vão começar a quantificar resíduos, vão pensar nos tipos de resíduos, fazer cálculos, né, a parte da gestão ambiental também entra, por exemplo, no resíduo orgânico, vai fazer horta, vai fazer compostagem, fazer horta, plantio de mudas, né? Então, tudo isso pode ser feito. E eu acho que até, eu tenho uma professora que fez um comentário aqui, o que poderia ser feito também? Não somente os resíduos do IFRO, mas, por exemplo, tem um ecoponto no IFRO para os alunos trazerem de casa. Aí acabam levando essa ideia para casa deles, envolvendo as famílias, né? Uma professora falou sobre a bonificação. De repente, não sei, fazer as gincanas, os alunos pontuarem por causa disso, né? Quem está trazendo tanto de resíduos. São ideias, né? Aqui nesse momento a gente está na chuva de ideias para as melhores propostas, né? Não vai, é claro que não vai ser uma proposta hoje daqui, mas pelo menos as ideias, né, nós estamos colocando. Era isso. Obrigada, Samira. Bem pertinente mesmo. Olha só, professor Marcos, quantas ideias, né? Olha, professor Marcos, eu quero aproveitar que a gente já está quase para terminar o nosso evento, nosso primeiro workshop,
Quero agradecer também a presença do nosso estimado, nosso amigo, professor Wesley Justiniano, lá de Cacoal. Não é isso mesmo? Está aqui para prestigiar seu trabalho. Ele me falou agora há pouco que são grandes amigos. Professor Wesley, eu só gostaria de tecer algum comentário sobre essas atividades, sobre essas ações que o professor Marcos tem liderado no nosso campus Zona Norte? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Grande Marco Aurélio, meu amigo de longa data aí, passamos grandes desafios juntos, né? É um trabalho muito bacana, né? Essa questão da coleta seletiva, né? E assim, eu penso que a preocupação maior não necessariamente a coleta em si, né? Porque a coleta vai se criando, vai se desenvolvendo esse hábito, né? Vai trabalhando isso aos poucos, né? A meninada de hoje já tem essa consciência. Eu acho que o problema maior é a destinação. Quando eu falei de bonificação, tem várias formas de você bonificar, né? Então, né, algum crédito, né, em abastecimento, ou enfim, tem N possibilidades. Aí a professora Adriana falou dos Fab Labs, né, tem os IFMaker também. São várias soluções que podem ser implementadas. Eu acho que criatividade, principalmente, não só do público mais adulto, mas principalmente para quem tem turmas do ensino médio, dá para se trabalhar muita coisa, né? Uma coisa interessante que eu vejo são em relação aos restos, né? Sobras de comidas em restaurante. Isso daí também é uma coisa para ser pensada, né? Não só o descarte da parte reciclável de PETs, de alumínio, etc. Então, eu né, tenho uma ideia de ir mais para esse lado de restaurante, hospitais, né, que tem eu vejo um desperdício muito grande. Eu presenciei uma cena que eu posso comentar em off depois, né, com quem tiver interesse, que, assim, é de doer o coração, mas, enfim. Outra questão é de eletrônicos. Quando eu estava em Guajará, eu queria iniciar um projeto, inclusive foi apresentado, né, uma das ideias de um grupo de alunos para fazer recuperação de placas, né, mas principalmente de fonte de computador. Se o computador dá um problema, o que o cara vai? O técnico vai, pega a fonte, põe uma nova, a outra joga no lixo. Mas a fonte é uma parte do computador que é muito fácil de ser recuperada, entendeu? E assim, uma fonte que custa R$48, R$50, até R$60, você recupera ela com R$10, R$15 no máximo, entendeu? E outra coisa, você coloca esse produto para funcionar de novo. Tá? Então, assim, são várias ideias, né? Tem várias possibilidades. Agora, o que precisa mesmo é começar a andar e ter um projeto que dê algum norte para isso, né? Do mais é isso, parabenizar os organizadores do evento, professora Marialva, professor Marcão aí, grande abraço, espero reencontrá-los em breve para a gente colocar o papo em dia. Grande abraço. Que legal, nós temos o curso de informática lá no campus, né, que podem trabalhar essas questões aí que ele falou, das fontes e outras, né, nos espaços que a gente vai ter agora lá, vai ser bacana de trabalhar isso. Wesley, a gente combinou de se encontrar, né, no final do ano passado, para esse ano, não é? Quando você, acho que esteve aqui na reitoria, e estava aquela correria de fechamento de semestre, e acabamos não nos encontrando, né? É só por aqui, né? Em função da pandemia agora também, acredito, né? Senão a gente já teria sentado para conversar. Também estou com saudade, né? É bom saber que a gente está tão próximo e dizer que a gente gostaria muito de fazer parcerias, né? Com vocês lá em Cacoal, não é? Em função dessa característica que a gente tem no nosso campus, no nosso projeto, não é? De extensão, que é um núcleo, não é só materiais recicláveis, a gente também, né, tem esse objetivo de trabalhar com a questão da produção orgânica, né? Então, a gente está nessas duas pontas, né? Porque nós acreditamos que, de alguma forma, elas estão ligadas, né? Principalmente na questão das sobras da alimentação. A Samira, ela tem se especializado muito nisso também, né, Samira? Samira, inclusive, tem aí vários modelos de composteiras, não é? Composteiras pequenas, com uma produção pequena de sobras da alimentação,
composteiras mais, uma produção um pouco maior, né? E também aí nós temos os parceiros, né, Samira? Você pode até comentar das empresas que já têm já a compostagem, tipo naquele processo que a cooperativa a RECA, não é? O projeto RECA mostrou ontem, né? Uma composteira mais, um volume um pouco mais de escala, né? Então, tudo a gente vai precisar estudar, não é? E o Wesley é bom disso aí, porque desde o mestrado ele gosta muito de pesquisar aquilo que ninguém está vendo, né? Ou aquilo que está todo mundo vendo e ninguém está enxergando, verdadeiramente. Obrigado pela sua participação, tá, Wesley? Vamos continuar conversando, tá? É isso, professora. Marialva. Professora Adriana, está passando um barulho muito grande aqui. A senhora poderia assumir a palavra? Só enquanto passa. Estão ouvindo? Está horrível. Bom, eu penso que a gente está chegando ao fim já da nossa workshop, né? Acho que já atingimos nosso objetivo de colocar esses assuntos em pauta aí na roda, já tivemos várias ideias, temos pessoas dispostas aí a nos auxiliar nisso, né? Que já se colocaram à disposição. E a gente agora vai ter que realmente elaborar, de fato, o projeto, né? Escrever o projeto. O professor Carlos Adriano falou ali, essas ações que serão desenvolvidas no campo podem integrar as ações e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Podem compor o objetivo 12, assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio de prevenção, redução, reciclagem e reuso. Não sei como está a atuação do IFRO quanto aos ODS. Também não sei, mas a nossa ideia realmente é tornar o campus mais sustentável. Esse é o nosso objetivo, por isso esse primeiro workshop de ação sustentável, né? Até porque a gente é um núcleo de ação sustentável, a gente precisa fazer nosso dever de casa, né? Temos que fazer o nosso dever de casa, e na verdade é uma ação muito grande, porque não é só separar o lixo do campus, é envolver os alunos, é educar os alunos para isso, né? E é muita gente. E isso reflete em mais milhares de pessoas que estão nas casas desses alunos todos, né? Então, é uma ação de longo alcance e também vai servir de... Olha, né, já tô aqui sonhando, né? Vai servir de modelo para outros campi aí que quiserem implantar esse tipo de coleta, que ainda não tenho, né? Eu não tenho certeza como estão os outros campi aí do interior, quais que têm esse tipo de ação, né? De coleta, talvez alguns já tenham até, né? É bom a gente até se informar para ver outros modelos, mas assim, vamos criar o nosso modelo aí, vamos de repente exportar esse modelo aí para outros campi para a gente, que a gente precisa, isso a gente já devia estar fazendo, né? A gente já está atrasado, na minha opinião. Então a gente tem que tocar esse barco mesmo e desenvolver essas coisas e daqui a pouco outros campos vão assumir. A gente pode fazer um levantamento dos campos também, não é, professora Adriana, professora Marialva? Saber quais as ações que existem. E trazer também, não é, aquilo que já existe. Acho que não fica difícil a gente conversar. Só queria lembrar que no chat a professora Maraí falou também da questão da gente desenvolver alguma prova, né, atividade no projeto GoIFRO, propor para o projeto GoIFRO, lá do professor Alexandro e o professor Guilherme, não é? Nesse campo, nesse sentido da inovação, né? No sentido da... Sim, a gente ia fazer, na verdade, eu já tinha conversado com o Guilherme, se não seria possível, nesse GoIFRO desse ano, a gente inserir a coleta de recicláveis como uma das atividades, e ele tinha achado bem bacana a ideia e tal, só que aí depois veio a pandemia, mas a gente já tinha essa ideia de incluir tipo assim, quem trouxesse mais recicláveis, mais em peso, né, pesar os recicláveis e tal, ou focar num reciclável só, a gente estava pensando, né, focar só em PET, por exemplo, garrafa PET, focar em algum para não deixar desigual, né, os grupos, mas com certeza ele vai ter que entrar nos próximos GoIFRO, sim, né. Interessante, professora Adriana, a senhora não está sonhando alto não, viu?
o que é bom, a gente deve copiar sim. Por que não os outros campos copiar nossa ideia para levar essa questão da sustentabilidade, não é mesmo? Olha só, pessoal, aproveitando esse momento, já são 16 horas e 38 minutos. Professor Marcos, eu gostaria de lembrar aqui para os participantes que nós temos aqui o link para vocês preencherem a lista de presença. Com essa lista de presença, os senhores terão acesso ao certificado. E quem acessou o link sem ter feito a inscrição lá no Even, o link também está aí no nosso chat. Não esqueçam de concretizar a inscrição de vocês e preencher a listinha de presença para fazer jus ao certificado. Professor Marcos, eu gostaria de dar algum recado, fazer alguma contribuição? Mais alguma contribuição, né? Que já fez várias. Para mim, eu estava considerando, né, e sempre deixei isso bem claro para os colegas nas reuniões, esse workshop, ele é o nosso produto, não é? É o produto do evento internamente. A gente sabe que nós criamos várias expectativas, visões, não é? A gente despertou aí um olhar, um resgate, não é? De um olhar para a sustentabilidade em todas as dimensões, que não só ambiental, não é? A gente trouxe isso através das palestras, não é? Vamos dar continuidade hoje com uma questão que não estava pensada anteriormente, né? E nós, a partir do momento que a gente ia se reunindo, nós conseguimos chegar a esse consenso, né? Por opinião, né? Por vontade da maioria, e a gente vai discutir hoje a questão da floresta amazônica, não é? E a sua relação com os povos indígenas, principalmente, não é? Vamos ter a presença do João Alberto, não é? Ribeiro, do ICMBio, que é gestor da reserva Pacás Novos, não é? Vamos ter a presença também do Bruno Martinelli, que é um estudante, não é? Social, engenheiro florestal, mas ele estuda muito as relações dos povos, né, tradicionais no mundo inteiro, não é? Especialmente na Amazônia. Vamos ter também a participação de lideranças indígenas, como de uma liderança indígena do povo Suruí, né, se eu não me engano é de Cacoal, não é? Da região de Cacoal, que além de, obrigado, professor, além de tratar do tema, não é? Dessa questão amazônica, eles são muito empreendedores, têm cooperativas, né? Que é muito atuante, inclusive junto ao IFRO de lá. O Wesley está aqui, ele deve saber desses projetos, eu já vi matérias, né? Que tratam disso, especialmente na área do café. Eles têm uma parceria com as empresas de lá. Então, nós vamos discutir a Amazônia, também na questão da pandemia, não é? Que os povos indígenas têm sofrido bastante com o desmatamento, com a pandemia, né? Com as queimadas. Então, vai ser um fórum que vai fechar essa nossa semana, né? Sexta semana do meio ambiente e primeiro workshop de ação sustentável do IFRO Porto Velho, Zona Norte. Agradecer a participação de todos. Eu vou devolver a palavra para a Adriana, para Samira, tá? Que quiserem, a Samira, se quiser fazer as considerações dela, não é, Adriana? Eu só tenho a agradecer, tá, gente? Então, o produto desse workshop é esse projeto. Nós contamos com a participação de todos. Né? Vamos tentar fazê-lo de forma colaborativa, como a gente tem feito a maioria das ações no IFRO, Zona Norte, e tem dado muito certo. Tá? Somos um campus pequeno, mas a gente possui muitos alunos e a gente tem muitos servidores, professores, né, muitos dispostos, né, a mudar suas próprias realidades todos os dias. E tudo que eu aprendo no IFRO, a gente traz para dentro de casa, que a gente aprende, essa questão do lixo, ela tem uma mão de via dupla, a questão da produção orgânica também e da comercialização. Ela está presente na nossa vida profissional, ela está presente na nossa vida social e na nossa vida também dentro de casa, não é? Familiar. Tá? Então, eu só tenho a agradecer e está tudo registrado, pessoal, todas as ações, nós fizemos questão de registrar
as palestras, as oficinas, esse workshop foram todos gravados, né, e vão estar disponíveis, já estão muitos deles, né, no YouTube, na página do IF Zona Norte. E futuramente, aproveitando esse processo de pandemia, que não é bom para ninguém, vamos aproveitar para escrever esse projetinho, professora Adriana, né? E a gente, quando voltar executando, né? Escrever, submeter. Vamos. Para a gente, quando voltar em execução. E avaliação depois. É isso, muito obrigado. A palavra está de volta com a Maria Alva e com as debatedoras, Adriana e Samira. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Algum participante quer fazer alguma pergunta para a gente fazer? Já estamos caminhando, né, para o final do evento. Quem tiver alguma pergunta pode fazer agora. E aí a gente vai ficar aguardando alguém se manifestar, no caso, né? Vamos lá. Todo mundo já fez, né, a inscrição. Então tá, eu acredito que estão todos satisfeitos. Quero agradecer em nome do núcleo, do Néticas, a presença de todos vocês. Esse evento é feito para vocês, sem vocês não seria possível. Agradecer à professora Adriana, que tem se dedicado incrivelmente ao trabalho do nosso núcleo. Agradecer a Samira que está sempre com a gente, participando, já esteve em reuniões presenciais com a gente lá no campus Porto Velho, Zona Norte. Samira, muito obrigada, parabéns por todo o seu trabalho, parabéns por toda a iniciativa, é um trabalho incrível. E, dito isso, pessoal, professor Marcos, o senhor gostaria de encerrar o evento? Qual a sua... Professora Adriana, a senhora gostaria de encerrar? Eu já fiz as minhas palavras, né? Já coloquei minhas palavras finais, porque à noite a gente volta, não é? Com a mediação da professora Leide, tá? A gente fez questão de colocar para mediar, para cada professor, né, que é colaborador, membro, né, do núcleo, e isso foi bem legal também, surgiu também no meio do caminho, né? A gente está com os bolsistas aí participando também, não é? Dando suporte tecnológico, não é? Então, assim, pessoal, um evento muito organizado e é isso. Eu espero que a gente consiga fazê-lo novamente, não é? Junto com a colaboração de todos. A professora Adriana pode encerrar, se ela quiser, tá? Tá bom, vou encerrar, então. Agradecendo a todos, especialmente a Samira, né, pela parceria e pelo trabalho maravilhoso que ela faz no Instituto Lixo Zero, que é admirável o trabalho dela, maravilhoso. E, assim, acho que ela vai ser nossa guia aí nesse projeto. Sem ela, a gente não vai conseguir fazer esse projeto. E agradecer todo o pessoal do Néticas aí, todos os bolsistas, todos os professores e todo o público que esteve assistindo aí o workshop. E nos vemos à noite, para quem for participar à noite da nossa última parte aí da Semana do Meio Ambiente. Um bom final de tarde a todos e nos encontramos em breve. Até mais, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço virtual. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Samira. Professora Maraí, obrigada pela presença. O Wesley acabou de sair. Obrigada a todos. O pessoal lá de São Miguel do Guaporé também. Muito importante. Está sempre por aí, a gente está vendo. Obrigadão. Até mais.